Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, se coloquem de pé. Faremos a nossa leitura habitual. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. Neemias significa o Senhor conforta. Tem um conforto de Deus para alguém aqui hoje. Capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos lá? 1, 2 e 3. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. Queridos, antes de orarmos, eu quero aqui justificar a ausência do nosso pastor, presidente, e também da sua esposa, irmã Abigail. Estão em compromisso em São Paulo, e amanhã o nosso pastor participa da reunião de obreiros em nossa igreja sede do Belém. Outro sim, gostaria de fazer um agradecimento para toda a igreja sede. A igreja sede, irmãos, representa todos os departamentos do campo. É daqui que saem todas as diretrizes. Eu quero agradecer o apoio, as orações em favor do nosso congresso, que foi uma bênção. Pastor, o senhor teve algum problema? Se teve, não me lembro. Vamos para a frente. Que Deus vos abençoe. Por favor, diácono Marcelo. Os irmãos que estão perguntando também a respeito da nossa literatura cristã, nós fizemos um pedido, para uma próxima remessa, irmãos, e tem sido uma bênção de Deus. E eu gostaria que a próxima remessa nós deixaríamos aqui à disposição da igreja sede, que é a igreja que tem abençoado o meu ministério, tá bom, irmãos? Então, tem aí um pouquinho mais de paciência, né, Rê? Vai chegar aí mais exemplares e os irmãos quiserem nos abençoar, ficará à disposição dos irmãos. Amém? Nós vamos orar pela vida de Quênia, pela salvação de João Paulo, pela saúde de Valéria e Júlio, pela vida de Aline, Felipe e Heloísa, pela vida de Andréia e família, pela questão do luto. Olha aí, o Senhor conforta. O Deus de Neemias está aqui também, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Após esta oração, irmãos, eu quero passar a direção do culto, departamento de missões, ao presbítero William. Algum pedido específico de oração, uma causa para apresentarmos agora? Amém. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, que maravilha, coisa boa é estarmos na Tua presença. E esta casa é chamada casa de oração, o lugar da Tua habitação, ó Pai. Salva, cura,
transforma, liberta, renova, restaura, conforta nesta noite, entra com a tua providência nesta causa. Abençoa os nossos pastores, abençoe a igreja sede de uma forma tremenda. Toma conta deste lugar, Senhor, derrama tua presença, um avivamento, um despertamento, uma cura. Senhor, eu creio no poder da palavra. Senhor, tudo é para a honra e para a glória do teu nome. Em tudo isso há um aprendizado de Deus em nossas vidas. O importante é que o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Sentai-vos, por favor. Outro sim, queridos. Os irmãos notaram aí a falta, né? Alguns dias, né, pastor Newton? Eu e o pastor Newton, nós estávamos representando o nosso pastor ali na congregação do Itamaraty 1, porque o dirigente estava em viagem. O dirigente ficou 30 dias, irmãos, ali no Piauí, né? Ali por questão familiar, visitando ali a família. E juntamente com o pastor Newton, a gente fez ali um revezamento a pedido do nosso pastor presidente. Mas coisa boa, não é, pastor Newton? É estar aqui em nossa igreja sede. Glória a Deus, amém? Simplesmente te adorar.
Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar.
Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Que alegria estar na casa do Senhor para adorar na beleza da sua santidade. Hoje é culto de missão. E eu quero ler um versículo que está registrado em João, capítulo 3, e o verso 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, isso é maravilhoso. Diz assim, amém? Todos encontraram? João capítulo 3 e o verso 16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que missão nasceu no coração de Jeová. Missão nasceu no coração de Jeová. E muitas vezes eu não posso sair daqui de Poços de Caldas, e às vezes eu não tenho condições de me deslocar do meu bairro e ir no bairro mais distante da cidade. Eu não tenho tempo, às vezes eu não consigo ir, às vezes o meu trabalho me consome, e eu não consigo. Mas nós temos um irmão que consegue ir até aquela distância. E às vezes ele consegue ir até na outra cidade. E às vezes ele fala, Senhor, eu quero ir até para outro país. E aí nós conseguimos mandar esse irmão para lá, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E é tão glorioso que nós, andando um pouquinho mais na Bíblia, nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 28, e o verso 20 a seguir, diz assim, uma conversa de Jacó e o Senhor. E é glorioso quando a gente para falar com Deus e consegue entender algumas coisas. E nós vemos aqui que diz assim, em Gênesis 28, e a partir do capítulo 28, o verso 20 a seguir. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, e prover-me de comida e roupas, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de sanitário de Deus e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui a gente vê que o Senhor cuidou muito bem do seu servo, e ele foi fiel ao Senhor. E eu entendo, irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo, as dificuldades são tantas, e muitas das vezes nós passamos por dificuldade, e guerreamos por caminhos, que às vezes nós paramos e começamos a pensar, Senhor, o que eu vou fazer? E eu preciso, Senhor, devolver o dízimo. E você muitas vezes não tem conseguido devolver o teu dízimo. Mas, irmão, vamos nos esforçar para fazer isso, irmãos. Eu já passei por momentos assim, e eu sei que não é fácil. Mas, irmão, vale a pena ser dizimista na casa do Senhor. Eu ensinei os meus filhos a ser dizimista, aprendi com a minha mãe a ser dizimista, meus pastores. E eu entendo, irmãos, que às vezes o momento é difícil, mas vale a pena pedir ajuda ao Espírito Santo, que nos ajude a controlar nas nossas dificuldades, nos nossos gastos, e assim, irmão, poder devolver a parte do Senhor, e poder ofertar na casa do Senhor, porque isso é glorioso. E nós entendemos que
é importante para a obra do Senhor, irmãos. Muitas vezes você não pode enviar um missionário, mas você pode ajudar com uma oferta. Aquela oferta, irmão, vai ajudar aquele missionário a pegar um ônibus, um avião, e ele vai lá para o outro lado falar do amor de Jesus. E as pessoas vão ouvir Jesus, e você vai receber um galardão lá, e você vai falar, mas eu não fiz nada, Senhor. O Senhor fala, você lembra aquela oferta que você deu? Você lembra aquele dízimo? Então, aquilo era para fazer a minha obra, então você fez algo. Então, irmãos, vai ser um dia de surpresa o dia da volta do Senhor. E muitas vezes nós vamos receber coisa que nós falamos, Senhor, eu não mereço isso. Ele sabe que nós não merecemos, mas Ele sabe que o pouquinho que nós esforçamos e conseguimos fazer algo, ajudou na obra dEle. E o Senhor é um Deus que não deve nada para ninguém. Então, irmão, faz a tua parte, vamos fazer a nossa parte, vamos pedir graça e direção ao Espírito Santo, para que possamos vencer em Cristo Jesus. Posso orar, pastores? Eu quero convidar a todos a colocar sobre os seus pés, vamos falar com o Senhor. Amado e soberano Jeová Deus, mais uma vez na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, mediante a palavra que acabamos de ler e falar, Senhor, quero pedir ao Senhor Deus que impulsiona o Teu povo, Senhor, a contribuir na Tua casa, ajude, ó Deus Espírito Santo, nas nossas dificuldades, para que possamos ter controle sobre as nossas dívidas, sobre os nossos gastos, e poder, Senhor, contribuir na casa do Senhor, com os nossos dízimos e oferta, e que possamos também, Senhor, com uma oferta generosa, Senhor, para a obra missionária, para ajudar aqueles que querem fazer a Tua obra. Quando eu não consigo ir, eu posso enviar o meu irmão e orar por ele. Por isso, Senhor, peço a Ti, abre as janelas do céu, e abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo na terra. É o que eu oro, Jeová Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, exaltado com o santo nome, meu Pai. Parece que está tudo bem, para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração, conheço você por dentro. E por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração, conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer, e o desespero tomou conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle.
Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz para ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Dessa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, pode se assentar. Nós louvamos a Deus por essa gloriosa oportunidade, por esse glorioso privilégio de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome de Jesus, porque só Ele, né, irmãos, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Eu já quero agradecer aqui, né, a oportunidade que nos é dada. Agradeço a Deus, agradeço aqui o pastor Misael, né, representando aqui o nosso pastor presidente, também o presbítero William, né, responsável pelo trabalho missionário. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Glória a Deus. Hoje é um culto de missões, e como já foi falado aqui, o nosso presbítero irmão Márcio, né, falou que missão está no coração de Deus, né? Glória a Deus por isso. E está no coração da igreja, deve estar, né? No coração da igreja também, porque esta é a vontade de Deus, que a igreja seja uma igreja missionária. Nós aqui de Poços de Caldas, os irmãos conhecem um pouco da história, né, da igreja aqui. Nós somos alcançados, a cidade de Poços de Caldas foi alcançada por um trabalho missionário, né? Foram missionários americanos que vieram para Poços de Caldas e iniciaram aqui esta obra. Então, o Brasil, na verdade, é fruto de missões, né? Pois em 1910, Gunnar Wingren e Daniel Berg chegaram ao Brasil e ali em Belém do Pará começaram a anunciar as boas novas de salvação. Então, nós somos frutos, né, de missões. Então, essa noite é um culto maravilhoso, culto missionário. Isso é uma bênção, né, irmãos? Eu gostaria de ler aqui para a base das nossas palavras. Tivemos ontem, como o pastor Misael aqui mencionou, um congresso maravilhoso da UMADEPOC, onde Deus operou maravilhosamente, e glória a Deus por isso, né, irmãos? Foi uma bênção mesmo. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo de número 10, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Romanos 10, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus:
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo mencionando um texto no que diz respeito ao alcance da salvação. Diz aqui o primeiro versículo que nós lemos: porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E depois ele vem discorrendo. E o que me chamou a atenção aqui é essa parte aqui do versículo onde Paulo escreveu e como ouvirão, né, se não há quem pregue. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós sabemos que Deus, desde o princípio do mundo, desde lá do início, né, quando a Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra, né? E vem descrevendo ali a criação, lá no primeiro capítulo do Gênesis. E a Bíblia fala que depois que Deus criou todas as coisas, Ele formou o homem. A Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E ali, irmãos, o Criador, todos os dias, a Bíblia diz que Ele vinha na viração do dia e se comunicava com o homem. Deus, Ele é um Deus comunicativo. Ele se comunica, Ele fala, né? Ele fala. É como diz lá em Salmo 115, se não me falha a memória, que os deuses, né, das nações têm boca, mas não fala. E ali vai descrevendo, né? Tem nariz, mas não cheira, tem ouvido e não ouve, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa. Mas esse Deus, o Deus vivo que nós estamos aqui servindo, que é o Deus da Bíblia, Ele tem boca e Ele fala. Ele se comunica, né? Nós vemos Deus, Ele é um Deus comunicativo. E Ele se comunicava ali com a sua criatura. Ele vinha ali na viração do dia e todos os dias Ele falava com Adão. Ele tinha prazer em falar com Adão. E parece que eu vejo, irmãos, havia uma intimidade, uma comunhão tão grande entre o Criador e a criatura. Eu entendo, a Bíblia não menciona, mas eu entendo, pastor Misael, que Adão não precisava: Senhor, vem aqui falar comigo. Não. Deus vinha falar com ele. Deus vinha se comunicar com o homem. E ali nós não sabemos o que Deus falava, irmãos. A Bíblia não menciona. Mas eu acredito que Deus vinha ali e traçava com Adão um diálogo maravilhoso. Tudo bem, Adão? Não está faltando nada? Está tudo certinho aqui no jardim? Você está feliz, Adão? Eu creio que ele tinha um diálogo maravilhoso ali com o homem. Porque Deus criou o homem e não abandonou a sua criação. Até hoje, toda a criação, a Bíblia diz que ela é sustentada pela palavra do seu poder. Deus continua cuidando dos céus, cuidando da terra, cuidando de tudo o que há nela. A Bíblia diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus não abandonou a sua criação, não deixou ao léu, não. Existe um segmento religioso aí, uma heresia que diz que Deus não intervém, Deus não faz mais nada, Deus criou, fez tudo que tinha que fazer e agora segue o curso natural. Não, irmãos. Deus criou todas as coisas, mas Ele continua trabalhando. Ele vinha ali se comunicar com o homem. Ele continua intervindo, Ele continua agindo, porque Ele é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que fala. E ali, irmãos, assim como Deus é, a Bíblia diz que Deus criou o homem, diz
a palavra de Deus: façamos o homem a nossa imagem. Veja bem, ali era mais de uma pessoa. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Deus Pai diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o homem foi criado por Deus um ser comunicativo também. O homem também, ele foi criado para comunicar, para falar, para haver uma comunicação. E ali, Deus olhou e viu que o homem não tinha uma adjutora. E foi quando Deus criou a mulher, né? Os irmãos conhecem muito bem a passagem, porque ele precisava se comunicar com alguém, ele precisava interagir, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E os irmãos sabem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a Bíblia diz que pelo pecado de um homem, pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a humanidade. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus, mas Deus não abandonou o homem. Deus começou a levantar ali no início os patriarcas, e naquela época havia a tradição falada, ia passando de pai para filho, de geração a geração. O homem, aqueles que temiam a Deus, que conheciam a Deus, que tiveram contato com esse Deus glorioso, eles contavam para os seus filhos. Era a tradição falada. Eles sentavam ali com os seus filhos e falavam de Deus, comunicavam algo a respeito de Deus, até que Deus começou a levantar ali os patriarcas, depois os profetas, sacerdotes, para que trouxessem para os homens, ali para o povo de Israel, para a nação israelita, a qual Deus levantou, porque os irmãos conhecem muito bem. Deus tirou Abrão, ali da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e chamou Abrão, era Abrão, né? Chamou Abrão, mudou o nome dele, mudou o nome da mulher dele. A Abrão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceu os seus filhos, os quais constituíram a nação de Israel. E ali Deus falava com Israel, Deus falava com o homem através dos profetas, sacerdotes. Deus transmitia os seus oráculos ao homem, porque ele continuava se comunicando. E ele usava aqueles que ele tinha levantado para se comunicar, para transmitir a mensagem. Eles transmitiam a mensagem de Deus. E os irmãos sabem muito bem, Israel foi levantado por Deus para levar o conhecimento de Deus ao mundo. Mas a Bíblia diz que Israel falhou, né? Israel falhou. E Paulo até fala que se a rejeição de Israel foi glória para os gentios, quanto mais a sua admissão não será vida dentre os mortos, né? Veja bem, Israel rejeitou o Messias. Os profetas iam falando acerca do Messias, prometendo essa grande salvação. Os irmãos sabem, o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. E os demais profetas, né, falaram acerca do Messias. Mas Israel não creu. Israel rejeitou a salvação de Deus. Israel rejeitou o Messias, eles não creram, eles não receberam. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E no versículo 14 desse primeiro capítulo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele veio para os seus. Está se referindo à nação de Israel. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aí diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas de Deus. E nós aqui essa noite, um dia, nós recebemos Jesus. Nós recebemos Jesus. Você recebeu Jesus. E você foi feito filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Glória a Deus. E agora, Jesus, quando ele inicia o seu ministério, os irmãos sabem, ele sai fazendo o quê? Ele sai da água ali, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ele ali, os que estavam ali ouviram uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. E ali Jesus saiu, e a Bíblia diz que ele começou a anunciar o reino de Deus. Jesus se ocupou de comunicar a mensagem de Deus. Ele saiu comunicando. Ele saiu falando. Jesus, irmãos, em todo o tempo, onde ele estava, a Bíblia diz que o seu ministério foi marcado pelo ensino e por milagres. Ora, ele estava ali fazendo um milagre, curando, multiplicando pão e peixe. Ele fez o mar se acalmar, transformou a água em vinho, fazia o paralítico andar, dava vista ao cego, o surdo ouvia. Enfim, foi marcado por milagre. E foi marcado pelo ensino. Jesus, inúmeras vezes, eu acredito que a Bíblia até não menciona tantas quantas vezes Jesus fez isso. Menciona algumas, ela fala de algumas coisas, né? Pois a Bíblia fala que, lá em João, que nem tudo que Jesus fez está escrito. E João fala, eu cuido que se tudo que ele fez tivesse escrito, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. Então a Bíblia não menciona tudo. Mas eu acredito que inúmeras vezes Jesus se assentou, como a Bíblia menciona, e ensinava. Jesus abria a boca e falava. Lá nos Salmos, Davi profetizando acerca de Jesus, ele fala, abrirei a minha boca em parábolas, né? Então, Jesus, ele abria a boca e falava. Ele veio dos céus para a terra para comunicar uma mensagem, para trazer o conhecimento de Deus ao homem. E ali, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, os irmãos conhecem bem essa passagem, ele morreu na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, e ele apareceu por espaço de 40 dias, diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Por espaço de 40 dias ele ficou aparecendo aos discípulos. Apareceu as mulheres ali no sepulcro, né? Apareceu a Maria. Quando ela saiu do sepulcro, ela viu, ela achou que era o jardineiro. E Jesus falou, Maria. Quando Jesus mencionou o nome dela, ela conheceu que era Jesus. E ela se prostrou aos pés dele para o adorar. Ele disse, vai, dize para os meus irmãos que ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ali Jesus foi aparecendo. Apareceu lá no cenáculo, com porta e janela fechada, e os discípulos ali reunidos, e eles ficaram tão alegres que parece que eles não creram. E Jesus disse, tendes aqui alguma coisa de comer? E apresentaram para ele parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E eles se alegraram. Só que Tomé não estava ali aquele dia. E 8 dias depois eles se reuniram de novo. Eles contaram para Tomé que nós vimos o Senhor. E Tomé disse, eu só creio
se eu ver o sinal dos cravos nas suas mãos. Eu só creio se eu ver o sinal dos cravos nos pés. Eu só creio se eu ver o sinal da lança no seu lado. E ali, 8 dias depois, eles estavam novamente reunidos no cenáculo e Jesus se apresentou vivo. E ali ele veio se comunicar novamente com os seus discípulos. E ele foi direto para Tomé. Nessa ocasião, Tomé estava. E ele disse: Tomé, eis aqui o sinal dos cravos nas minhas mãos. Eis aqui o sinal dos cravos nos meus pés. E olha aqui o sinal da lança no meu lado. E não sejas incrédulo, mas seja crente. E Tomé se prostrou aos pés do Senhor e disse: Ah, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: Por quê? Você viu o sinal dos cravos nas minhas mãos, nos meus pés, o sinal da lança. Você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você é bem-aventurado esta noite. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. E ali, Jesus foi lá, apareceu lá no monte na Galileia, onde se reuniu uma multidão de discípulos ali. E ali ele deu uma ordem imperativa. Ele disse para os discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, disse Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz a Bíblia, continua dizendo ali: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido em cima no céu e assentou-se à direita de Deus. E diz a palavra de Deus: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Glória a Deus. Ou seja, o que Jesus falou? Olha, vai aí por todo mundo e comunica. Se comunique com as pessoas. Fale com as pessoas. Abre a boca. Irmãos, o que o inimigo da nossa alma mais quer é um crente de boca fechada. Ele não quer que o crente fale nada de Deus. A gente pode falar de política, pode falar de futebol, pode falar da crise econômica, pode falar da crise mundial, da guerra lá da Rússia com aquele outro país, pode falar da guerra dos Estados Unidos com o Irã, a gente pode falar de tudo. O inimigo não está nem aí. Mas quando alguém abre a boca e fala: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus perdoa pecado, Jesus leva para o céu, aí ele não quer. Porque nós fomos chamados por Deus para ser comunicadores. Comunicadores, nós somos comunicadores das verdades de Deus. Somos comunicadores do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então, irmãos, nós devemos, é o que Paulo falou aqui, veja bem, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois ele diz aqui embaixo: e como ouvirão, se não há quem pregue? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como alguém vai crer se não há quem pregue? Isso aqui anula, se ninguém pregar, anula o projeto de Deus. O projeto de Deus para, porque ninguém prega. Nós vemos que no Antigo Testamento, todos quantos Deus levantou, eles foram comunicando os oráculos de Deus. Eles foram transmitindo, eles foram comunicadores das verdades de Deus.
Jesus começou o seu ministério comunicando. Ele abriu a boca e falou: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele começou a se comunicar, e ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E quando ele partiu, quando ele subiu ao céu, ele deixou um grupo de discípulos, 12 discípulos, aos quais posteriormente chamou de apóstolos, e os demais também que haviam crido. Pois no monte na Galileia havia ali quase 500 irmãos no dia da sua ascensão. Então havia um número grande de discípulos. E a Bíblia diz que eles voltaram ali para o cenáculo. E ficou ali um número resumido, um número de quase 120 irmãos. E começaram a buscar o poder do Espírito Santo. Começaram a buscar, pois Jesus havia dito, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele disse: na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus prometeu: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E ali, eles ficaram ali, reunidos no cenáculo, e começaram a orar, e pedir que Deus derramasse sobre eles a promessa do Pai. Pois Jesus disse: ficai em Jerusalém, fique lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram ali 1 dia, 2 dias, 8 dias, quando foi no 10º dia. A Bíblia diz, em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus, glória a Deus. E ali é o espírito da comunicação. É o espírito que não deixa o crente quieto. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus falou: Pai, derrama sobre eles o Espírito Santo, para que eles abram a boca com ousadia, para que eles abram a boca e comuniquem a mensagem que o Senhor me deu e eu transmiti a eles, para que eles tenham autoridade, para que eles tenham poder, para que eles tenham ousadia, para comunicar essa verdade, a verdade do Evangelho. A verdade que levanta o caído, que fortalece o fraco, que ergue o homem do monturo. Glória a Deus. E ali, o Espírito Santo foi derramado, e os discípulos começaram a saltar, dançar ali no Espírito. E eu acredito que ali houve não só o batismo no Espírito Santo, mas houve também distribuição de dons do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que ali alguns receberam o dom da profecia, outros receberam o dom da palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito, operação de maravilha, dom de fé, dom de curar. A igreja foi revestida. Deus derramou tudo que Ele tinha para a igreja, derramou ali. Ele dispensou para a igreja os dons do Espírito Santo. E a igreja estava ali, né? Glorificando a Deus, falando em mistério, e é tão gostoso quando acontece isso, né? Mas Deus, eu acredito que, eu não sei se o Espírito Santo, se um anjo de Deus apareceu para Pedro, ou Pedro lembrou das palavras de Jesus. O Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo fez Pedro se lembrar. Jesus disse, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu acredito que quando Pedro se lembrou disso, ele falou: peraí,
por que nós recebemos esse poder? Por que nós recebemos a promessa do Pai? Qual o propósito? E Pedro talvez meditou um pouquinho e falou, é para comunicar, é para abrir a boca e falar. E Pedro abre a porta do cenáculo, manda abrir. Os judeus ali, eles estavam lá dentro com medo dos judeus, mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles foram cheios do poder de Deus, e ficaram ousados e corajosos, e Pedro mandou abrir a porta do cenáculo, e Pedro disse, isto que vocês estão vendo, é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E ali Pedro começou a pregar o seu primeiro sermão. Pedro abriu a porta da pregação do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios lá na casa de Cornélio. E ali Pedro pregou a sua primeira mensagem. E quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Quase 3.000. Porque Pedro abriu a boca. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre a boca. Abre a boca lá no trabalho. Abre a boca na faculdade. Abre a boca na escola. Abre a boca na rua, onde você estiver. Abre bem a tua boca e Deus vai encher. Deus vai encher. Glória a Deus. E esse tipo de comunicação, todo crente é um comunicador. Todos são comunicadores do Evangelho. E essa comunicação, ela é espiritual, irmãos. Nós não precisamos ser formados em jornalismo para ser esse comunicador. Porque a Bíblia diz que vós tendes, lá na primeira carta de João, João escreveu, vós tendes a unção do Santo, e ela vos ensina tudo. O que o crente precisa ter é o Espírito Santo. E o Espírito Santo você já tem. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio habitar em você. Talvez você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já habita em você. E você está credenciado para pregar o Evangelho. Você está credenciado. Eu me lembrei de uma irmã do Círculo de Oração, ali em Várzea Paulista. Muitos anos, eu era solteiro ainda, jovem. E ali, aquela irmã voltava do Círculo de Oração. Eu não estava tentando recordar o nome dela, não consegui recordar. Mas era uma irmã, eu conversava bastante com ela, era cheia do Espírito Santo. Mas não sabia nem ler direito, sabe? Pessoa muito simples. E ela com a Bíblia ali, voltando do Círculo de Oração, indo para a casa dela. E ela foi abordada por um jovem, que começou a trazer uma outra doutrina para ela, né? Que eles fazem um trabalho de casa em casa, né? Pregando a doutrina deles. E esse jovem abordou ela, com a bolsa, um tanto de literatura, e abordou ela, falou, minha senhora, deixa eu falar um pouquinho com a senhora. Ela falou, pois não. E aquele jovem começou a ler aquelas literaturas, e foi falando, ficou uns 10 minutos falando com ela. Olha só o poder da comunicação. Glória a Deus. Quando ele parou de falar, ela levantou a cabeça, olhou bem nos olhos dele, cheia de Deus. Falou, meu filho, Jesus te ama. Aquele moço começou a chorar, catou as revistas, enfiou dentro da bolsa e foi chorando. Porque Deus tocou a vida dele pelo poder daquela palavra e do Espírito Santo. Então, você é um comunicador do Evangelho. Viu? É só falar. Por isso que Paulo, quando sofreu um naufrágio, o Senhor Jesus apareceu para ele e falou para ele, olha só, sempre Deus está nos alertando sobre isso. Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então, irmãos, hoje é um culto de missão. Vamos falar, porque como crerão se não ouvirem? Precisa ouvir. E quando nós falamos que a pessoa ouve, aí o Espírito de Deus vai trabalhar e vai convencer a pessoa do pecado,
da justiça e do juízo, mas é necessário falar. Paulo, assim como os demais apóstolos, deram continuidade ao ministério, foram pregando, foram falando, foram comunicando o evangelho, Deus foi levantando outros obreiros, a igreja foi se espalhando pelo mundo, a igreja chegou aqui no Brasil, a igreja chegou em Minas Gerais, a igreja chegou em Poços de Caldas, e hoje o mistério é com você. O mistério hoje é conosco. Deus conta com cada um que aqui está essa noite. Cada comunicador, você é um comunicador do evangelho. Então, não feche a boca não. Abre a boca e fala. Fala alguma coisa. E deixa o resto por conta de Deus. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Eu trabalhava no INSS ali, há muitos anos atrás, né? E uma vez chegou um rapaz lá de cadeira de roda. Talvez alguém aqui o conheça. O nome dele era Luiz Cláudio. Ele chegou, parou a cadeira de roda lá embaixo. A gente tinha que ir lá pegar, né? Como vigilante, ali no INSS tinha cadeira de roda. Peguei a cadeira, fui lá buscar ele estava largado. Tinha 18 anos. Largado no banco assim. E com muita dificuldade, né? Consegui pegar ele com o avô dele me ajudando. Pusemos ele na cadeira, levei ele largado lá. Levamos lá na perícia, fez a perícia mesmo. Quando ele estava ali esperando para fazer a perícia, né? Tinha uma senhora ali, ela até conhecida aqui na cidade, ela já partiu, mas ela fazia o trabalho dela, né? Comunicava, fazia o trabalho dela, e ela começou a fazer aquele trabalho dela, aquele rapaz. E faz uns sinais daqui, dali ou do lado. Eu fiquei com vergonha, irmãos. Falei, meu Deus, eu sou um comunicador das verdades de Deus. Eu conheço o evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, agora eu tenho que falar alguma coisa. Ela está fazendo o trabalho dela, eu preciso fazer o meu também, né? E aí, quando eu peguei a cadeira de roda, que eu fui levando, de volta lá para o carro, naquele corredor do INSS ali, eu falei para a mãe dela, estava a mãe e o avô. Falei assim, olha, alguém já fez uma visita, fez uma oração por ele lá? E eles disseram, não foi nenhum pastor, não orou lá por ele. Não, né? Aí eu falei, não, porque eu sou evangélico, vocês permitem a gente ir lá na casa de vocês, fazer uma oração por ele? Claro. Aí eu citei alguns versículos da Bíblia ali, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Falei alguma coisa ali, rápido assim, e o vô dele começou a chorar. E eu falei, então nós vamos lá domingo. Era um dia de semana, e no domingo foi eu e o pastor Otair. Eu era presbítero, ele era diácono na época, nós fomos lá no Estância São José, lá em cima. E ali, o Luiz Cláudio, chegamos lá na cadeira de roda. E ali, irmãos, falamos de Jesus, fizemos oração, fizemos o apelo, todos eles aceitaram Jesus. Até o Luiz Cláudio, que estava na cadeira de roda, com dificuldade, levantou a mão, aceitou, oramos por eles. E depois, posteriormente, a igreja da Vila Menezes, que era Santa Rosália na época, o pastor José Lino, com a igreja que ele dirigia lá, eles deram continuidade ao trabalho lá. Levamos eles lá, eles começaram a fazer culto lá. E foi um processo de libertação. Era espiritual. Era algo espiritual, e aquele moço de 18 anos foi para a cadeira de roda. E ali, ele foi curado, foi liberto, se levantou da cadeira de roda. Jesus salvou ele começou a servir a Deus na Vila Menezes na época, irmão Luiz Cláudio, faz muitos anos atrás, depois eles se mudaram daqui. E ele foi batizado no Espírito Santo. Jesus preparou uma moça para ele, uma esposa, ele se casou. E depois ele foi embora para outra cidade, não sei para onde ele está. Mas por que, irmãos? Porque na verdade eu fui até um pouco pressionado, mas eu abri a boca. Falei alguma coisa, né? Teve que falar. Falei, não é possível, eu tenho que falar alguma coisa. Então, irmãos, abre bem a tua boca, diz o Senhor essa noite. Abre bem a tua boca e fala. Eu sei que tem muita gente aqui que já pregou o evangelho e já ganhou almas para Jesus. Mas vamos continuar pregando, vamos continuar falando, que é o que o Senhor nos ordenou. Ele nos deu o ide imperativo. Nós precisamos pregar, porque como crerão
se não ouvirem. Então tem gente, às vezes, do nosso lado, que talvez, se a gente falar alguma coisa, ele vai crer. Ele vai crer. E às vezes a gente fala tanta coisa, conversa tanta coisa, e não fala do Evangelho. Então vamos anunciar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. E Deus vai salvar muitas almas para a glória do nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.